Estamos iniciando o nosso programa Viva Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje teremos um convidado especialíssimo, nosso amigo Jorge Segadas. Jorge Segadas é clínico geral, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalha no Hospital do Fundão e é especialista no tema que nós vamos discutir hoje, que são as hepatites. Nós agradecemos a direção da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, ao nosso amigo Timbó, a jornalista Milva Campos, que nos possibilita ter esse espaço para falar sobre saúde e os temas correlatos que interessam a população de Copacabana e do nosso país como um todo. Saúde pública na cabeça. Hoje, como sempre, Geraldo Rodrigues na sonoplastia, nas carrapetas, e o nosso parceiro e instrutor de rádio ao mesmo tempo. Quem quiser se comunicar com a gente, telefone prefixo 21 3649 3412. Prefixo 21 3649 3412. Perguntas para o nosso convidado, Dr. José Segadas, cujo tema, repito, hepatites. Quem quiser mandar um e-mail, estudionsc@gmail.com. O Facebook da Rádio Nossa Senhora de Copacabana está transmitindo ao vivo esse debate de hoje. Quem quiser também via o Facebook da rádio, pode também colocar em comentários, fazer uma pergunta ou dar alguma contribuição. Quem estiver à distância, mas quiser ouvir o áudio pelo rádio, a Rádio Nossa Senhora de Copacabana é uma rádio FM no Rio de Janeiro, 98.7, ou então no site da rádio, www.radionsc.com, www.radionsc.com, o áudio ao vivo. Então nós vamos iniciar o programa inicialmente com a música que é o mantra do nosso programa, já que nós somos da coordenação do Centro de Apoio ao Tabagista. Normalmente os nossos temas versam com assuntos correlatos ao fumo, mas a gente abre espaço para outros temas importantes, como a gente está fazendo hoje. Mas o mantra do programa é a música Fumante, que eu os convido a assistir, uma música do juiz classista Rômulo Marinho. Vamos lá, Geraldo. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo,
Ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Então, agradecendo ao Rômulo Marinho, que está lá no céu agora e nos deixou justamente por uma das doenças que ele menciona na música, que foi o câncer de pulmão. Ele era um ex-fumante. Quando fez essa música, ele já era ex-fumante, mas o câncer de pulmão o pegou na dobrada da esquina e o levou da gente agora em janeiro desse ano. Mas vamos falar de outro tema hoje, que é justamente as hepatites. E para isso nós trouxemos o nosso colega e amigo Jorge Segadas, que vai primeiro se apresentar e depois nós vamos iniciar a conversa. Já temos inclusive algumas perguntas que foram feitas anteriormente pelo nosso Facebook e que nós vamos repassar a ele para que ele então nos ajude a entender esse fenômeno das doenças do fígado. Segadas, por favor, se apresente para os nossos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Boa tarde a todos. Eu sou médico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Hospital do Fundão. Trabalho no serviço de hepatologia, que é um serviço de doenças do fígado. Lá nós temos um serviço especializado só nisso. Sou professor também da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Clínica Médica. E lá na universidade a gente tem esse serviço grande só sobre doenças do fígado e talvez uma das partes mais importantes é a parte das hepatites virais. Então nós temos um ambulatório enorme que só atende doenças do fígado. E esse tema para a gente é extremamente importante pelo impacto em termos de saúde pública que as hepatites ainda causam. E as hepatites, elas têm várias origens, elas podem ser adquiridas de várias formas. Tem hepatites que são infecciosas, normalmente virais, mas também existem outras formas de afecção do fígado. Mas antes disso, Segadas, diz pra gente assim, por que o tema, cada médico escolhe uma especialidade maior, que é um guarda-chuva, ou é clínico geral, ou ele é cirurgião geral, e depois ele tem uma certa atração por um aspecto da medicina e do organismo. O que te fez ter esse interesse especial pelo fígado? Na verdade, quando eu comecei na clínica médica, né? Fui quase 20 anos clínico geral, trabalhava no serviço de clínica médica, no departamento de clínica médica. Na universidade, como a gente faz muita pesquisa, então existia um grupo dentro da clínica médica que gostava muito de estudar doenças do fígado. O Rio de Janeiro, os clínicos, ao contrário de outros estados, em São Paulo, os infectologistas é que mexem mais com hepatite. Mas no Rio de Janeiro, os clínicos mexiam muito com hepatite. E então esse grupo de pesquisa foi crescendo e foi tomando um vulto muito grande. Nós começamos a fazer pesquisas em doenças do fígado, trouxemos o transplante de fígado para o Rio de Janeiro há muitos anos atrás.
Então, foi tomando gosto pelo negócio, foi tomando um volume muito grande, até que se fez necessário se criar um serviço específico para o estudo das doenças do fígado. Então, aí a gente vai caminhando, vai se envolvendo, e quando vai ver, a gente quase que só faz hoje doenças do fígado. E aí depois acaba virando uma referência, a demanda começa a aumentar. A demanda lá, o hospital é um centro de referência, mas a cidade do Rio de Janeiro, ela tem ótimos hospitais que atendem doenças do fígado. O Hospital Geral de Bom Sucesso tem um excelente serviço. O Gafreguini, da Unirio, também tem um ótimo serviço. O Hospital Pedro Ernesto, da UERJ, também é muito bom. A Lagoa, o Hospital da Lagoa, tem um ambulatório só de doenças do fígado. E em Niterói, o Antônio Pedro também tem um grupo que se dedica a doenças do fígado. Então, o Rio de Janeiro, como estado na federação, ele é um estado que, felizmente, nós temos muitos médicos interessados nesse assunto. Existe também um grupo de médicos que se reuniu e fez um grupo científico de estudos, que é chamado Grupo de Fígado do Rio de Janeiro. São 40 médicos, mais ou menos, e aberto esse grupo, e a gente se reúne uma vez por mês com temas científicos para discussão de casos. Então, o Rio de Janeiro, em matéria de hepatologia, de estudo das doenças do fígado, ele está muito bem dentro do Brasil. E esse grupo de estudo de 40 pessoas, ele se reúne sempre no mesmo local? Ele se reúne sempre no mesmo local, que é na Siqueira Campos, na sede do Grupo do Fígado do Rio de Janeiro. Aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Aqui em Copacabana. Então, se algum colega nosso tiver interesse em se aprofundar no tema, ao final do programa a gente pode passar o seu e-mail? Eu vou passar o e-mail do Grupo do Fígado. Ótimo, então. Já pode passar agora? Mais tarde eu passo. Então tá bom. Antes da gente falar nas doenças do fígado propriamente dita, qual seria para a gente esclarecer os nossos ouvintes que não são profissionais de saúde, qual seria o papel do fígado no nosso organismo, no nosso sistema? O fígado é uma unidade química, né? Então ele transforma todos os alimentos, ele limpa o sangue da gente, e ele produz também uma série de coisas, proteínas, o colesterol, tudo isso é feito dentro do fígado. Além disso, ele também forma a bile, que é excretada para o intestino, para fazer a digestão. Então, tem o fígado e tem as vias biliares. A bile que é produzida, ela sai pelas vias biliares, tem a vesícula, que às vezes tem pedra. Então, esse líquido da vesícula biliar vai para o intestino e ajuda na digestão. Mas a grande função do fígado é essa de ser um laboratório químico que limpa o sangue. O sangue vem do intestino quando a gente se alimenta, cheio de impurezas, e vai para o fígado, e tudo isso é metabolizado, e o sangue então é devolvido limpo para o organismo. Por isso que ele é tão fundamental, né? Todos os remédios que a gente toma, todos antibióticos, anti-inflamatórios, tudo isso vai para o fígado, e lá no fígado é metabolizado, transformado em outras substâncias. Por isso, com muita frequência, a gente tem o que a gente chama de hepatite medicamentosa. A gente toma um anti-inflamatório e 15, 20 dias depois está com o olho amarelo, o fígado está inchado. Então, isso foi causado por algum medicamento que foi para o fígado, foi metabolizado e fez mal ao fígado. Inclusive, às vezes, remédios assim, tidos como inocentes, como um paracetamol. Isso, né? exatamente. Alguns remédios têm dois tipos dessa reação. Um, quando é ingerido em quantidade exagerada. O paracetamol é um exemplo disso. Quando se toma muito paracetamol num dia só, a gente sabe que tem um efeito sério sobre o fígado. Então, a pessoa está com dor de cabeça, toma 3, 4, não melhora, depois toma mais 3,
depois toma mais 3, no final do dia tomou 12 comprimidos. Isso é uma dose muito grande. Se for de 500 miligramas, pode chegar a 6 gramas no dia. Então, é uma dose muito grande, e essa dose faz mal. Outros medicamentos não. Basta um comprimido de um anti-inflamatório que aquela pessoa é sensível àquele medicamento, ele tem um metabolismo diferente do habitual e aí lesa o fígado. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de uma série de remédios e não tomar sem prescrição médica. E às vezes não é nem o remédio em si, mas a dose que foi dada. Ou é a dose ou é a substância. A gente que é especialista em doenças pulmonares, uma das doenças que a gente trata é a tuberculose, né? E a hepatite medicamentosa, para alguns pacientes, é um problema. Às vezes a gente tem que modificar o esquema de tratamento e trocar os antibióticos para que ele não faça novamente hepatite. Né? O esquema da tuberculose, com muita frequência, as pessoas têm uma intolerância, o fígado é intolerante a eles e aí causa uma hepatite medicamentosa. Realmente tem que trocar para outros, aí não fica sem tratamento, tem que trocar para um outro remédio que não faça mal. O tema do nosso programa hoje, então, é o tema de hepatites, e essa que a gente acabou de citar, a hepatite medicamentosa, talvez seja a mais de mais fácil condução, né, Segadas? A gente identificou que o medicamento gerou aquilo, a gente pode modificar, trocar, terapêutica, enfim, né? A medicamentosa, o problema é que, ela não tem tratamento. O tratamento da hepatite medicamentosa é retirar a droga. Retirar o remédio. Né? Então, mas às vezes isso já aconteceu. Existem uma série de antibióticos, um deles frequente é um antibiótico que tem uma substância chamada clavulanato, em que algumas pessoas, vamos dizer que 1 em cada 10 mil, toma esse remédio e meses depois aparece com olho amarelo, que a gente chama de icterícia. Meses depois do uso. Meses depois do uso. Então, toma o remédio durante 10 dias para tratar uma pneumonia. É um remédio comum, né? É um remédio muito comum, serve para pneumonia, para sinusite. E 1 mês depois, 2 meses, aparece com olho amarelo e a gente, você está tomando alguma coisa? Não, eu não estou tomando nada. Mas, há 2 meses atrás, eu fiz uso deste antibiótico que tem clavulanato, e aí pode ser, já que não tomou outra coisa. E também muitos medicamentos ou chás que a gente acha que são naturais também podem fazer mal. Existe uma substância na Amazônia chamada sacaca, e que se vendia nas lojas de produtos naturais, e a sacaca causava uma insuficiência hepática grave. Isso tomava, agora, não era todo mundo que tomava sacaca. Algumas pessoas tinham uma reação a esse medicamento. Esse medicamento, pelo que eu saiba, ele foi retirado do mercado. O chá verde, que se usa muito aí, também, se usado em excesso em alguns tipos de preparações de chá verde, também podem fazer mal ao fígado. E o chá de boldo? Não, o chá de boldo, que eu saiba... Ele é bom para o fígado? Não, ele não é bom para o fígado. Não existe nada provado que ele seja bom para o fígado. Mas, com certeza, ele também não faz mal ao fígado. Não, já A maioria dos chás, todos a própria erva mate, esse chá normal que a gente toma, o chá de boldo, chá de camomila, a maioria dos chás não faz mal. Nós vamos deixar as hepatites virais para a parte final do programa, porque ela, do ponto de vista de relevância em termos de saúde pública, elas são as mais impactantes. Mas não dá para a gente falar com um hepatologista sem falar na intoxicação do fígado pelo álcool. O alcoolismo e as doenças ligadas ao pâncreas, ao fígado, são uma realidade na clínica médica, uma realidade do dia a dia, né? Como é que o álcool afeta especificamente as células do fígado? Como eu falei, tudo que a gente ingere, tudo que a gente come ou tudo que a gente bebe vai para o intestino, isso é absorvido
e vai para o fígado para ser detoxificado, purificado, transformado, uma parte aproveitada e outra parte excretada. Então, o álcool, assim como os alimentos, como os medicamentos, ele é absorvido no estômago, no intestino, vai pelo sangue, e aí o álcool vai direto para o fígado, para as células hepáticas, então, metabolizarem o álcool. O álcool em excesso, assim como os medicamentos, alguns em excesso, ele lesa a célula hepática fica inchada, a célula fica cheia de gordura, que a gente chama de esteatose hepática. Então, o álcool, com certeza, ele causa a esteatose hepática e pode causar uma esteatohepatite alcoólica, né? Uma hepatite alcoólica. E isso, se a pessoa insiste em beber álcool com uma frequência grande, com um tempo grande e quantidade grande, algumas pessoas mais susceptíveis vão, além da hepatite alcoólica, causar uma fibrose e depois uma cirrose. Então é muito comum nos países em que se bebe muito, na Europa, no norte da Europa, que é muito frio, especialmente na Rússia, o alcoolismo é um problema sério, gravíssimo, um problema de saúde pública, e a cirrose a cirrose alcoólica é um dos grandes problemas de saúde que eles têm lá. Cirrose causada por álcool em excesso. Quantidade e tempo. Para se ter uma cirrose por álcool, é necessário que se beba entre 10 a 20 anos, uma quantidade de álcool maior do que 40 gramas por dia, isso dá em torno de 3 drinks por dia, 3 doses de destilado, ou 3 latas de cerveja de 375 ml. Então tem que ser uma quantidade fixa durante um tempo prolongado, e a pessoa tem que ser susceptível. Isto é, tem pessoas que bebem muito e não tem nada. E tem pessoas que bebem a mesma quantidade e vão desenvolver cirrose. Mas todo mundo pergunta, e a bebida do final de semana? Sexta, sábado, domingo. Porque de segunda a quinta eu não bebo, mas sexta, sábado, domingo é o fim de semana, eu gosto do futebol, e aí a gente bebe mais. Eu bebo 6, 7 latas de cerveja por dia. Aí faz menos mal, não estou dizendo que não faça mal, faz menos mal porque o fígado tem um tempo para se recuperar depois desse período. A cirrose alcoólica é muito mais frequente naquele bebedor habitual, aquela pessoa que bebe todo dia. Uhum. E nós temos uma dúvida também que as pessoas têm em relação ao tipo de bebida, é a questão do destilado e do fermentado, né? Quer dizer, o uísque, a vodka, a aguardente de cana, e, por outro lado, o vinho e a cerveja, que são bebidas fermentadas. Em termos de intoxicação hepática, existe alguma diferença? Bom, logo, uma coisa importantíssima é saber a concentração de álcool de cada bebida dessa. A cerveja, geralmente, é em torno de 5%. Né? Já o vinho é em torno de 12% a 14%. A quantidade de álcool no vinho é de 12% a 14%. Então, é mais do que o dobro da cerveja. E o destilado, que é o uísque, a cachaça, o rum, é 40%. Então, vocês vejam que existe uma diferença muito grande. Por isso é que a gente calcula as coisas em termos de drinks, né? Quer dizer, uma dose de uísque são em torno de 12 a 14 gramas de álcool. Uma dose de cerveja é uma lata dessas padrão, acho que são 375 ml. É uma dose. E o vinho é um cálice de vinho. Então, essas são as equivalências. Lógico que quem bebe uísque, cachaça e destilados, a propensão a lesar o fígado é maior, porque a concentração, por exemplo, comparada com a cerveja, é 8 vezes maior. Uhum. É bem verdade que você não bebe a mesma quantidade de uísque do que de cerveja,
mas o potencial de afetar o fígado do uísque é maior por causa da sua concentração de álcool. Você quer perguntar alguma coisa, Geraldo? E qual é o impacto epidemiológico? Quer dizer, no mundo, como é que nós estamos em relação a esse tipo de afecção do fígado, as cirroses hepáticas? Qual é o impacto disso no mundo hoje? No mundo, a cirrose hepática ela é uma causa importante de morte. Né? A cirrose hepática é o final da doença do fígado. Então, as doenças que afetam o fígado mais importantes no mundo são as infecções por vírus, as hepatites virais. Então, tem 3 tipos de vírus que gostam muito de atingir o fígado. Gostam muito, não, eles são específicos isso para nós o vamos fígado. chegar daqui a pouco. Né? Então, não antecipe. São as hepatites virais. Uhum. Depois, outra grande causa de doenças de fígado no mundo é o álcool. Uhum. No Brasil ela é importante, mas não está em primeiro lugar. Uhum. Talvez ela venha em terceiro lugar. Como causa de cirrose? Como causa de cirrose, como problema de saúde pública, como causa de internação. Uhum. O álcool seria o terceiro o álcool no Brasil? Seria talvez segundo ou terceiro. No mundo é o primeiro? Na Europa, no norte da Europa, certamente ele é o primeiro, porque lá se tem pouca hepatite e muito álcool. Então, pouca hepatite viral. Pouca hepatite viral e muito álcool. Quer dizer, a Rússia tem uma população enorme, tem álcool demais. Aqueles países lá do norte, Noruega, Dinamarca, também se bebe muito, um frio louco, não tem muito o que fazer. E a grande coisa lá é beber. Os alemães também bebem. Alemanha, França também são lugares importantes. Aí quando a gente muda de país, a gente vai para a China. A China é o país mais populoso do mundo. Né? A China tem muita hepatite B, muita. Talvez é o país que tenha mais hepatite B de bola no mundo. E como o país é muito populoso, tem mais de 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão e 300, né? Então é 5 vezes maior do que o Brasil. Então, lá a hepatite B é a grande causa de cirrose e de câncer de fígado. Todo o Sudeste Asiático, quer dizer, não é só a China, todos aqueles países lá do Sudeste Asiático têm muita hepatite B. Nós vamos voltar às hepatites virais, mas já que você apontou 3 fenômenos que ocorrem no fígado. Um é o da esteatose hepática, o outro é a própria cirrose, e o terceiro você acabou de falar, que é o câncer de fígado. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Sim. Alexandre. E hoje tem uma doença nova também que a gente está chegando e vai ser um problema no mundo, que é a doença gordurosa do fígado. É a gordura no fígado, que é a esteatose hepática, que quando persiste causa esteatohepatite, é uma hepatite por gordura, e progride para fibrose e cirrose. Então hoje, por que isso? A gente diz que é uma epidemia que está chegando, porque a causa da esteatohepatite é a obesidade e o diabetes. E hoje no mundo esse problema, cada vez tem pessoas mais obesas no mundo. Você vai nos Estados Unidos, aquelas famílias de obesos, o pai, a mãe e os filhos, você olha, são todos gordinhos. Então hoje a obesidade no mundo é um problema. E no Brasil também ela está se tornando um problema, a obesidade e o sobrepeso. Hoje quase metade da população do Brasil já tem sobrepeso e obesidade. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Isso está muito relacionado com gordura no fígado. Principalmente naquele gordinho que tem uma barriguinha, que tem um pneu. Essa que a gente chama de obesidade central. Quem tem gordura na barriga tem 2 riscos sérios na sua vida. De morrer de doença cardiovascular, isto é, ter infarto, e o segundo problema é ter doença do fígado, que é a esteatohepatite. Então, hoje, na prática, nos nossos ambulatórios, tem muita esteatohepatite. Então, na esteatohepatite, porque uma das coisas que eu me lembro
que houve uma mudança no padrão de qualidade dos aparelhos de ultrassonografia. E uma das vezes me chamou a atenção que quase todas as ultrassonografias abdominais que eu pedia no consultório, vinha lá esteatose hepática. E um dia eu fui falar com um colega meu ultrassonografista, ele alegou que os aparelhos estavam mais sofisticados e estavam identificando mais esteatose do que antes. Mas, pelo que você está dizendo, pode até ter acontecido esse fenômeno de melhoria de qualidade da imagem, mas há realmente uma pandemia de obesidade no mundo. O que existe é isso, quer dizer, cada vez mais você tem mais obeso, mais diabetes, é só conversar com seus amigos. Olha em torno de você e você vai ver que a turma está cada vez mais gordinha, né? O número de diabéticos, não aquele diabético que precisa de insulina, mas o diabético que controla o seu diabetes com dieta e medicação oral, que hoje a que mais se usa é a metformina, que é até distribuída pelo governo. Isso tornou um problema tão grande que o governo até distribui o remédio, tal a necessidade da população. Então, a obesidade e o diabetes ocasionam quase com certeza uma deposição de gordura no fígado. E a esteatose hepática, ela é assintomática? A pessoa não sente absolutamente nada. É que nem doença do coração. A pessoa não sente nada, de repente tem um infarto e aí é aquela tragédia. E esses doentes que têm doença hepática por causa da gordura no fígado, a gente acha que eles vão morrer de doença do fígado, eles acabam morrendo de doença do coração. Sim. Então o médico, além de tratar do fígado, ele tem que tratar do coração. Então, orientar o doente para emagrecer, para fazer exercício físico, é importantíssimo isso, e tratar a pressão arterial, tratar o diabetes, ver se vai precisar alguma medicação para diminuir o risco de infarto. Isso já faz parte, então, do quadro que hoje a gente tem chamado de síndrome metabólica. A esteatose hepática se inseriu nisso também. Essa é uma observação super importante sua. Então, hoje, até se pergunta se a lesão hepática não deveria estar dentro dos critérios de síndrome metabólica. Interessante. Agora, você, quando trouxe o tema da hepatite B na China, você concluiu como a cirrose como uma causa importante de morte, mas a cirrose também evoluindo. Eu não sei se você disse evoluindo ou se você associou duas questões diferentes. Para o câncer de fígado, qual é a relação entre a esteatose, o alcoolismo e o câncer de fígado? Todo mundo que tem cirrose tem um risco muito grande de fazer câncer de fígado. Por que isso? É por causa da maneira, quando o fígado tem cirrose, ele tem uma fibrose muito grande. E as células tentam se regenerar para suprir essa morte de células. Essa morte e regeneração de células aceleradas, às vezes, degenera em câncer. Então, quem tem cirrose tem um risco de 3 a 5% por ano de ter cirrose. Então, é um risco grande. Ter câncer. Independente da causa da cirrose. Na cirrose por álcool, você vê bastante o aparecimento de câncer. Então, quem tem cirrose tem que fazer um ultrassom de 6 em 6 meses, preventivo, não preventivo, mas para detectar o aparecimento precoce de algum câncer pequenininho. Você disse que a esteatose ela é silenciosa, né? Quase não tem sintomas. Não tem sintomas. E a cirrose? Quais seriam os sintomas que o indivíduo, sem fazer exame, pudesse... Pode ser que eu esteja com cirrose. Qual seria essa possibilidade? A cirrose ela pode ser dividida em duas fases. Uma cirrose compensada, então é aquela cirrose que ainda está quietinha e que você não sabe. Não tem sintomas. Só se você fizer um ultrassom, ou se fizer uma endoscopia, ou se fizer um exame de sangue, pedindo algumas coisas específicas para identificar a cirrose. Você tem que desconfiar. Quando é que eu desconfio que uma pessoa tem cirrose? Ou porque ela bebe demais, ou porque ela é gorda demais. Tem de risco, né? Tem que ter um risco. Quem é que tem risco de ter cirrose?
Quem tem hepatite viral, hepatite B ou C. Quem tem, quem ingere álcool demais durante muitos anos. E quem tem diabetes e obesidade. Então, essas pessoas estão com um risco de doença do fígado e, consequentemente, de cirrose na sua fase avançada da doença do fígado. E quais são os sintomas? Na cirrose compensada, nada. Nada. O cara está jogando futebol, está jogando basquete, está trabalhando, está indo à praia, então não tem nada. A cirrose só se manifesta quando ela descompensa. Como é que uma cirrose descompensa? Ou aparece água na barriga. O cara fica com a barriguinha cheia d'água, que é o que a gente chama de ascite. Ou ele fica com o olho amarelo, que é o que a gente chama de icterícia. Ou ele tem uma hemorragia pela boca ou pelo intestino, que a gente chama de hemorragia digestiva alta. Porque o fígado, quando fica com cirrose, ele fica duro, o sangue tem dificuldade de passar por dentro dele para filtrar as impurezas, e aí, como ele tem dificuldade, ele pega um atalho. Ele abre caminho de umas veias que estavam fechadas e abre um caminho para as varizes de esôfago. São aquelas varizes iguais à da perna, só que elas são internas em torno do esôfago, por onde a comida desce. E, ocasionalmente, a pressão dentro dessas varizes fica muito grande, elas arrebentam, e a pessoa, então, está vendo televisão, está jogando futebol, está viajando e começa a vomitar muito sangue preto. E tem aquela surpresa. Mas como? Eu tenho cirrose? Eu nunca soube? Pois é, porque a doença é silenciosa. Até que um dia a gente vomitou sangue porque uma variz do esôfago rompeu. Inicialmente, um colega pode achar até que seja uma hemorragia de estômago, uma úlcera. Pois é, de estômago. com muita frequência se achava que era um problema de estômago, gastrite ou úlcera, que também sangra. E a sabedoria popular, a cada dia eu valorizo mais essa sabedoria. Existe uma expressão popular que é do indivíduo que frequenta, fica ali cronicamente no balcão do boteco, e ele é chamado, você falou em edema da barriga, né, de água na barriga, ele é chamado de pé inchado. Isso é uma das manifestações da cirrose já bem descompensada. A sabedoria popular tem muito, a medicina se confunde, né? O famoso pé inchado, a gente chama de edema de membros inferiores. Então, o fígado, como eu falei, ele produz uma série de substâncias, e dentre elas a albumina, que é a proteína do músculo, da carne da gente. E essa proteína ela serve como uma esponja dentro dos vasos e segura o líquido. O organismo é cheio de líquido, né? Ele segura o líquido do sangue, do plasma, tudo isso dentro das canalizações, das artérias e veias, por causa da albumina. É a albumina que segura isso. Quando o fígado não produz albumina, porque está com uma cirrose por álcool, por exemplo, ou uma cirrose por outro motivo, o que acontece? Tem menos essa esponja dentro do vaso e a água sai ou da artéria ou da veia para o terceiro espaço, isso é, para fora do vaso. E aí o que acontece? Como a gente fica em pé há muito tempo, vai para os pés e a pessoa fica com o pé inchado. Por isso, o pé inchado ali. É a pessoa que bebe muito e já tem cirrose e pode a água ir para a barriga ou, inicialmente, como a gente fica em pé, pela gravidade, incha primeiro os pés. Você disse que a hepatite medicamentosa não tem tratamento para ela. Você tem que retirar o medicamento que inflamou o fígado. E a cirrose, ela tem um tratamento específico, uma vez que ela já está descompensada? A cirrose inicial, se a gente retira o fator que está causando ela, por exemplo, se a gente tira o álcool na cirrose alcoólica, numa fase inicial, a doença volta para trás. Então, o fígado tem a capacidade de regredir e de crescer. Então, pode cortar o fígado no meio pode que ele cortar regenera. o fígado no meio que ele regenera. Tanto é que o transplante hepático, existe um transplante que você dá só a metade do fígado. Dá só o doador só dá metade. O doador dá o lobo esquerdo, o pai dá para o filho. Né? Então, aquele fígado que você deu para o seu filho cresce
E o fígado do doador também volta ao seu tamanho normal, em poucos meses, em 2, 3 meses. Não existe nenhum outro órgão onde isso aconteça. Né? Que eu saiba, não. Agora, com certeza, o fígado é assim. E aí você suspendendo a agressão, no caso do álcool... Então, o álcool você tirar. Na hepatite B, você também vê muito isso. Né? Hepatite B tem tratamento, uma pessoa tem uma cirrose por hepatite B inicial, se acaba a inflamação no fígado, isso volta atrás. Hoje, com o progresso da ciência, existe um exame que é chamada elastografia hepática, é tipo um ultrassom, mas é um ultrassom especial. Ele mede a quantidade de fibrose dentro do fígado. É o FibroScan. Na verdade, o FibroScan é uma marca de aparelho de elastografia. Tá? É um tipo de elastografia. O nome do exame é elastografia hepática. Você pode fazer por ressonância magnética, você pode fazer com o FibroScan e pode fazer com outros aparelhos. Então, ele mede a quantidade de fibrose no fígado. Então, você faz um exame de elastografia hoje, dá uma velocidade lá, um índice, vamos dizer, de 12 quilopascais, que é cirrose. E aí você cura a hepatite B, ou tira o álcool da pessoa e repete o exame 6 meses depois, a velocidade que era 12 passa para 8, que já não é mais indicativo de cirrose. Mas quando a cirrose já é avançada, você já tem muita fibrose no fígado, então você tem uma elastografia com um valor de 40, acima de 20, 30, mesmo que você passe de 30 para 20, você continua com cirrose. Então, para que a cirrose regrida, tem que ser uma fase inicial. E a elastografia hepática, você disse que pode ser por ultrassom, por ressonância, mas se um colega quiser pedir esse exame e nunca pediu, como é o meu caso, eu nunca pedi esse exame para um paciente. Elastografia hepática... E quem é que vai decidir se vai ser por ressonância ou por... onde tiver o aparelho. Ah, sim. Né? O aparelho mais difundido no Brasil é o de FibroScan. Por ressonância magnética é muito caro. Então, a maioria dos casos é o FibroScan. O que você usa é o FibroScan. Os hospitais públicos, alguns têm FibroScan aqui na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil também. E Segadas, eu lido, por ser pneumologista, por força da especialidade, com o maior câncer, o câncer mais impactante do ser humano, que é o câncer de pulmão. No primeiro mundo já é a primeira causa de morte em homem e em mulheres também, porque as mulheres também resolveram fumar e mais de 90% dos casos tem relação com o fumo. O câncer de fígado, e outra coisa, o câncer de pulmão tem um prognóstico que não é bom, né? Via de regra, só 5% ao final de 5 anos. O câncer de fígado, o volume de casos no mundo enquadra o câncer de fígado de que forma? E como é que é o prognóstico do câncer de fígado? Que eu saiba, eu acho que ele é a terceira ou a quinta causa de morte. Não tenho bem certeza, mas está entre os 5 primeiros, com certeza. Tá? Vamos dizer que ele seja a quinta causa de morte de câncer. Na China, por exemplo, seria o contrário, porque como a hepatite B é uma doença extremamente prevalente, ele é a primeira causa de morte. Sim. Mas no Brasil, eu acredito que ele seja a quinta causa de morte. O prognóstico dele? O prognóstico, né? Como vocês sabem, hoje se fala muito em transplante de fígado. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um programa de transplante de fígado, é do SUS, né? E se opera bastante. O que limita é a doação de órgãos, né? Então é importante que as famílias se mobilizem. Se você puder falar um pouco sobre essa necessidade. Em doar órgão, na verdade, você não doa só o fígado. Quando uma família tem esse gesto de saber que um parente seu está clinicamente morto, né? Então, só está aquele coração batendo, o cérebro não funciona mais, mesmo que a gente bote na máquina o doente, fica ligado, coração batendo, o pulmão respirando porque está no respirador. Então, aquela pessoa clinicamente está morta. O seu cérebro está morto. Tem como identificar isso tudo é feito com muita seriedade. Então, se a família decide doar os órgãos dessa pessoa, que é uma coisa importante, porque vai salvar várias vidas. Então, vão salvar pelo menos 2 pessoas com um rim.
Então, dou os 2 rins. Vai salvar o fígado. Existe uma fila de transplante de fígado enorme, de adultos e crianças. A córnea, pessoas que não enxergavam, e em alguns lugares o coração, né? Tem o transplante de coração hoje, é uma realidade. Então, pelo menos os 2 rins, o fígado, o coração e a córnea. Então, você vê que uma quantidade enorme de pessoas é muito beneficiada. Em relação ao fígado, que é a minha área, o transplante de fígado é um sucesso. Seja por cirrose de vírus, ou seja por câncer de fígado, quando você transplanta uma pessoa, em 5 anos depois do transplante, 80% dessas pessoas estão vivas, jogando bola, com a vida absolutamente normal. A turma do transplante de rim também é um espetáculo. O cara que tinha que fazer diálise 3 vezes por semana, preso à máquina de diálise, que é a gente vive, mas tem que ir lá a tarde toda, 3 vezes por semana, trocar, limpar o seu sangue. Isso. Imagina isso anos a fio. Você bota um rim de um doador e cura a pessoa. O rim funciona 10, 15 anos. Uma revolução na medicina, o transplante. E o Rio de Janeiro tem um programa de transplante muito eficiente. Rio, São Paulo, Fortaleza, no Ceará. Então, diversas cidades no Brasil têm programas de transplante muito bons. E o câncer de fígado, o transplante de fígado, no caso do câncer, ele não é a primeira escolha. A primeira escolha seria você fazer uma cirurgia restrita ao fígado ou não? Porque para fazer a cirurgia, por exemplo, aparece um nódulo no fígado. Isso. Então aparece lá aquele tumorzinho que você vê muito bem no ultrassom e depois você complementa com uma tomografia, uma ressonância para fazer o diagnóstico. O tumor do fígado não precisa de biópsia para fazer o diagnóstico. Você faz o diagnóstico com um exame de imagem, com uma tomografia ou com uma ressonância. Então existem características na chapa, na imagem, mostrando que aquilo é um tumor. Bom, então existem várias maneiras de tratar. A primeira seria retirar aquela parte do fígado. Não basta tirar só o tumor, tem que tirar em volta do tumor também. Mas só que esse doente que tem cirrose, o fígado dele já não funciona bem. Se eu tiro um pedaço grande... ele já não se regeneraria como um fígado normal. Aí você não tem como... Não vai cumprir o papel dele. Ele já não está nem funcionando bem. Eu ainda tiro um pedaço daquilo que está funcionando, ele vai morrer de insuficiência hepática. Então eu não posso tirar de todo mundo. Se tira, mas em casos muito especiais. A outra coisa que eu posso é entrar com uma agulha, passar uma corrente elétrica e queimar o tumor. Mas como é que é o nome do procedimento? É radioablação. Radioablação. Então, também se faz, entra com uma agulha, passa uma corrente elétrica e aí queima o tumor. Tumores até 3, 4 centímetros dá para fazer isso. O problema é que a doença não é só naquele lugar, é o fígado todo que está com cirrose. Então, se eu trato aquele tumor, vai funcionar muito bem, mas daqui a 2, 3 anos vai aparecer em outro lugar. Eu posso queimar de novo, daqui a 2, 3 anos. Então, com o transplante, você dá um fígado novo para a pessoa. Você resolve duas coisas ao mesmo tempo. Você resolve tudo. E também, quando você queima esses nódulos, você não resolve o problema da hipertensão porta. Quer dizer, não resolve o problema. O fígado está doente como um todo, está cirrose. Então, a pessoa vai continuar com o olho amarelo, vai continuar com a proteína baixa, com a barriga inchada, vai continuar com o órgão doente. Então, o nosso problema maior não está nem na indicação, nem na técnica, nem nas equipes. Está na doação mesmo. Na doação, exatamente. Tem pouco fígado para tantos problemas. Tem pouca doação. Pouca doação. Aí tem 2 problemas da doação. O primeiro é o problema das famílias no Brasil não estarem muito motivadas. A gente não vê tanta campanha de doação. Quando é que você vê um aumento grande da doação? Quando você tem uma campanha. Se você bota numa novela um artista famoso, que aí de repente precisa ter uma leucemia, precisa fazer um transplante de medula óssea.
Então, aquela choradeira, a cidade toda chora. No mês seguinte, aumenta o número de candidatos para doação de medula muito. Se tem um transplante de coração, um transplante de fígado, aí também. Ou se alguma pessoa importante é transplantada e sai na mídia, aí as pessoas se mobilizam, vê como é que aquilo é importante, e aí todas começam a doar. Quer dizer, então, tem uma questão de comunicação de em comunicação, saúde. precisa ter propaganda, precisa se falar disso no rádio, que as pessoas sejam... E até explicar que quando você doa um órgão, você está fazendo um bem. A vida daquele seu ente querido está continuando. Seguindo adiante em várias vidas. As pessoas que doam se sentem muito recompensadas em saber que o coração do seu filho, o fígado do seu filho, o rim do seu filho, ajudou outras pessoas. É gratificante. O seu ente querido morreu por um acidente, por alguma coisa, e você está podendo dar continuidade à vida a alguém. Então, essa é uma parte. E a outra parte é que esses doentes graves estão em CTIs ou em emergências da rede hospitalar, seja pública ou privada. Então, também tem que ter uma cultura com os médicos dessas unidades de emergências e unidades fechadas, CTIs, etc., de lembrar que aquele doente que está ali com morte cerebral é um potencial doador. Então, tem que chamar a família com muito cuidado, aventar a possibilidade de que aquela pessoa que já está com morte cerebral, que ela pode beneficiar uma série de outras pessoas. Eu acho até que, enfim, quem sou eu para dizer, não passei por uma situação específica como essa, mas acho que seria até um alento para a família a ideia de que, tudo bem, eu vou perdendo aquele ente, mas aquele ente vai estar seguindo um caminho aí. Mas precisa trabalhar isso sempre, né? Que nem doação de sangue. Todo mundo acha bonito, mas ninguém doa. É verdade. Então tem que se trabalhar isso, tem que ter propaganda, tem que ter na novela, tem que ter no jornal, tem que ter uma série... Tanto para o médico, que vai abordar, o médico tem que lembrar o doente. Isso. Tem que lembrar a família, dizer, naquele momento de dor, todo mundo chorando, meu filho, isso é uma tragédia, né? O médico tem que chegar com um jeito, tem que ser treinado para isso. Segara, eu vou te fazer já um convite, sem precisar datas ainda, mas eu acho que a gente podia fazer um programa específico sobre isso, né? E aí você poderia vir e a gente traria outros especialistas que têm interesse em doação, como exemplo os nefrologistas com doação de rim, de coração, e a sociedade civil também, que tem muita gente engajada em fazer esse movimento. Você ia fazer uma pergunta para o Segara, Geraldo? Mas o senhor não faz cirurgia de rim, não, né? O senhor só faz de fígado, né? Eu nem faço cirurgia, eu sou da parte clínica do fígado. Então, o transplante hepático ele é formado por uma equipe de clínicos, especialistas em transplante hepático e cirurgião de fígado. É uma cirurgia muito complicada, mas hoje a turma domina bem, em poucas horas você transplanta um fígado. Então, e fígado tem que ser parente? Não, a maioria dos transplantes são de doador falecido. Então é isso, é doação. É o cara que está no CTI, na emergência, faleceu, o coração está batendo, tem morte cerebral. É muito comum morte cerebral, né? Acidente de moto que a pessoa bate com a cabeça, acidente de carro, tem toda essa parte tem que ser geralmente é uma morte violenta, né? Quer dizer, acidente de carro, no Rio, talvez a causa mais comum de morte violenta é fuzil. Moto, né? E numa cidade como a do Rio de Janeiro, quer dizer, que você tem esse clima de guerra, muitos pacientes com projétil de arma de fogo. Então, o paciente que está em morte cerebral, o resto está funcionando muito bem. Então, os órgãos podem ser utilizados, não é aquele paciente que morreu de uma doença infecciosa, né? O cara teve uma septicemia, uma pneumonia e morreu com infecção. O doente não pode estar infectado, tem que ser morte cerebral.
para você dar um órgão. E pode ter a doação viva, tem muita doação intervivos. O problema do intervivo é que você tem que tirar metade, ou uma parte, um terço, do fígado de um adulto para dar ou para outro adulto ou para outra criança. Se for do mesmo tamanho, fica difícil, mas do pai para uma criança é super comum, né? Você tira só o lobo esquerdo do fígado, que é um terço do fígado, para a criança sobra fígado, e para o doador também, aquele fígado que tem também é mais do que suficiente. Mas no doador intervivo é a coisa mais difícil, né? É mesmo, geralmente é isso, é de pai para filho, de mãe para filho, de um irmão mais velho para um irmão bem mais novo, mas tem muito doação intervivo. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. O nosso segundo bloco, ele deve ser dedicado às hepatites virais. Nós vamos fazer um intervalo, umas 2 musiquinhas ou 3, né, Geraldo? Para as pessoas tomarem uma aguinha, darem uma levantada, mas não deixe de acompanhar o nosso segundo bloco, porque talvez tenha sido até o motivo que nos trouxe, que fez a gente trazer o Cegadas aqui, que é a questão das hepatites virais. Estamos recomeçando o nosso programa da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, programa Viva a Voz Saúde, hoje com o nosso tema doenças do fígado, especialmente as hepatites. Nós temos como convidado o Dr. Jorge Cegadas, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, médico clínico geral especializado em hepatologia. Nesse segundo bloco, nós vamos tratar especificamente das hepatites virais. Eu já inicialmente fazendo uma pergunta sobre hepatite bacteriana. Por que praticamente não se fala em hepatite bacteriana? Possivelmente porque são raramente as infecções bacterianas causam lesão no fígado. Seriam as hepatites transinfecciosas. Quer dizer, um abscesso hepático, às vezes, bacteriano. Abscesso hepático não é nem hepatite, é uma coisa específica. Mas existe quando você tem uma infecção bacteriana sistêmica, uma sepse, você pode ter uma repercussão sobre o fígado, que a gente chama de hepatite transinfecciosa. Durante uma infecção, tem elevação das enzimas do fígado. Mas, via de regra, as hepatites, então, são virais? As hepatites são virais. Quer dizer, existem vários tipos. Tem hepatite autoimune, né, que é uma hepatite que o próprio organismo agride o fígado. E as hepatites, por exemplo, de outros vírus, que não são vírus específicos para o fígado, mas, por exemplo, dengue. Você tem um quadro de dengue e, secundariamente, você tem um quadro de hepatite. Hepatite por vírus da herpes, citomegalovírus. Então, todos os vírus que atingem o organismo como um todo, eles podem dar uma arranhada no fígado. E o HIV? O HIV, o que ele faz, quando não... na época antiga, né, que você não controlava a replicação viral e a pessoa fica com um déficit imunológico, ele acelerava a evolução das hepatites. Depois, quer dizer, a coinfecção de HIV e hepatite C ela é muito comum. Em usuários de droga, por exemplo, a pessoa pegava o HIV e a hepatite C. Com o controle do HIV, os pacientes acabavam que tinham a infecção dos dois vírus juntos, acabavam morrendo de hepatite. Quer dizer, a pessoa controlava o HIV, a hepatite C não tinha tratamento, ele morria de cirrose com a hepatite C. Não era o HIV que matava ele. Agora, com a descoberta desses remédios novos, que a gente chama de DAs, agente de ação direta sobre o vírus, foi uma revolução no tratamento das hepatites. Então nós vamos chegar lá. Nós vamos lá. Então os doentes hoje, mesmo com HIV, têm o mesmo índice de cura
do que os doentes que não têm HIV. Então, quando é que começou-se a dar o nome das hepatites pelas letras A, B e C? Isso aí é uma coisa já extremamente antiga, né? No início você tinha hepatite A, talvez, eu imagino, nunca li sobre isso, mas eu imagino como foi a primeira que foi descoberta, hepatite A. Na verdade, era chamada de hepatite infecciosa, né? Porque era uma infecção adquirida através da água contaminada. Então, a hepatite A, que é aquela hepatite que as crianças têm, que os adolescentes água contaminada têm. Ou o pé de alface, que era na verdade não é o pé de alface, é a água que regava o pé de alface. Se você lavar o pé de alface, por exemplo, água de poço contaminado, que é perto da fossa, então pode contaminar a água. Quem gosta de comer ostra, a ostra se alimenta na água do mar, bebendo a água do mar e filtrando os vírus. Eu sou um dos que adoro ostra. Então, os vírus da hepatite ficam ali dentro da ostra. Quando você come ostra, 1 mês, 2 meses depois, você pode ter um quadro de hepatite. Então, a população das cidades, as crianças se contaminavam muito cedo com hepatite A. Então, espirrava, tinha uma febre, uma diarreia, e a mãe pensava que aquilo era um resfriado, uma diarreia. Na verdade, aquilo era um quadro de hepatite A em criança. A criança suporta muito bem o quadro de hepatite A, não fica amarelinha. Então, aqui tem uma diarreia, uma febrícula, vomita um pouquinho, e aquilo é uma virose, mas é uma virose de hepatite A. Então, a criança fica autovacinada, que teve a doença, não vai pegar a doença de novo. Essa pode comer ostra à vontade na idade adulta, porque não vai ter hepatite A. Então é o meu caso. Mas se vier um europeu aqui, que não for vacinado, chegar alguém aqui da França, da Alemanha, da Inglaterra, que não esteja vacinado, que nunca tenha tido hepatite A, se comer a ostra 1 mês, 2 meses depois, quando voltar lá para o país de origem, vai ficar com o olhinho amarelo de hepatite A. Em geral, essa incubação é de 2 a 3 meses. Hepatite A é em torno de 1 mês. Então, a hepatite A ela é uma hepatite infecciosa, ela é transmissão fecal-oral, isto é, através de fezes contaminadas com vírus, água contaminada, água de poço, alimentos, são ingeridos, vai para o estômago, vai para o intestino, e aí esse vírus se aloja no fígado. E a evolução normalmente é benigna? A evolução na criança é benigna, quanto mais velha a pessoa fica, mais perigoso é o quadro clínico. No adulto, aí sim a pessoa fica amarela, tem um mal-estar, tem uma sensação de peso debaixo da costela direita. Então, hepatite A, mas ou as pessoas são vacinadas, existe vacina, ou a pessoa já teve na infância, existe um teste, que é o anti-HIV, anti-RAV, que é para ver se a pessoa já teve ou não. Um exame de sangue. É um exame de sangue, é um teste simples, barato. Se a pessoa já teve, não precisa vacinar. Se a pessoa não teve, lógico que vale a pena vacinar, especialmente no adulto. A outra hepatite é a hepatite B. É uma hepatite sexualmente transmissível. Ela passa através do sangue e através da relação sexual. E passa também da mãe para o filho durante o parto, todo aquele período. Então, hoje faz parte do pré-natal, toda mãe, primeiro, fazer a sorologia para hepatite e vacinar toda mãe. Então, na verdade, o calendário de vacina no Brasil, toda criança que nasce numa maternidade pública, e lógico também na privada, por lei, a gente vacina nas primeiras 24 horas. Então, nasceu, é vacinado. Depois toma um reforço, 1 mês depois, 6 meses depois. Você está falando da hepatite B. Da hepatite A, isso também é uma... Hepatite existe B, essa legislação? eu não sei se o governo já distribui da hepatite A. Da Então, B, com certeza, é gratuita. Da A, eu não, mas o mais não posso importante afirmar. no caso aqui é a B. A B, então, é muito importante.
até porque na criança ela cronifica com muita facilidade. E então, quem hoje, como a gente pensar na população que não sabe se foi vacinada pela uma vacina eu da recomendo hepatite que B? quer dizer, geralmente toda criança tem a carteirinha de vacinação. Isso, mas vamos pensar no adulto de hoje. No adulto ele pode fazer duas coisas, ou ele ir no posto pedir para ser vacinado, Mesmo que já tenha sido. mesmo que já tenha sido, não tenha problema. Se ele tem dúvida, né? Isso. A hepatite B é uma coisa que quando a gente vacina, a gente fica marcado na nossa vida. Mas se ele tem dúvida, ele pode fazer um testezinho do sangue, que é o HBsAg, o anti-HBs e o anti-HBc. São um examezinho de sangue que faz esses 3 testes. Ou então faz um teste só, que é o médico vai saber dizer. Bom, as consequências da hepatite B, enfim, elas são bem diferentes da hepatite A e também da hepatite C, mas vale a pena vacinar. Não, é fundamental vacinar. Não há nenhuma Lembre-se dúvida que na quanto a China a maior causa de câncer e de cirrose é a hepatite B. Tá. Então, a hepatite B cronifica. A única coisa importante dizer é que a hepatite A não cronifica. Isso. A hepatite A crônica não existe. A gente tem Doença cura. aguda. Né? A B cronifica, sim. Mais na criança, pode passar da mãe para o filho na hora do parto e logo depois do parto. Por isso a criança é vacinada ao nascer. E no pré-natal também tem que ser investigado eu ia falar, né? na mãe. Então é muito importante. Pré-natal, inclusive, se a mãe tiver hepatite B, tem um remedinho que a gente toma que não passa para a criança. Pode citar logo da medicação? Não, até agora tá mudando. Então, tem um novo esquema chegando. Agora tem tenofovir, entecavir. Tá. Então, hoje está usando o entecavir. Então, é uma doença que pode se tornar grave, que mata muito na China, mas que tem solução e tem vacina. Transmissão sexual. Isso. E que tem a vacina. Quer dizer, é um absurdo, tendo vacina de graça em todo posto de saúde, todo mundo não vacinar. Isso. E é uma coisa interessante, apesar de eu já viver no mundo da infectologia por ser pneumologista, trabalho muito com tuberculose, com AIDS, com HIV, com pneumonias, mas a ideia de que a hepatite é uma doença sexualmente transmissível é uma coisa assim que não faz parte, talvez, do inconsciente coletivo das pessoas. As pessoas, quando pensam em DST, pensam muito em sífilis, gonorreia, no HIV, mas esquecem que a hepatite B ou C podem ser transmitidas pela mesma via. A C é muito pouco transmitida pela via sexual. Ela não é considerada uma hepatite sexualmente transmissível. Mas a B passa e passa muito. Né? E você agora tocou numa coisa importante. A sífilis também, que era uma doença que a gente não passa pela nossa cabeça. Hoje, a incidência, o número de casos de sífilis no país está aumentando muito. E sífilis congênita também. Então, mas quando o médico for pedir uns exames de um check-up, vale a pena incluir uma sorologia para sífilis, porque vai se achar muito. A Organização Mundial da Saúde ontem, inclusive, fez um alerta, dia 7 de julho, fez um alerta sobre a incidência grande de casos de sífilis e de gonorreia com bactérias extremamente resistentes aos antibióticos. Né? Então, as consequências da hepatite B, você diz que ela pode cronificar. Quer dizer, cronificar é levar a cirrose. A pessoa fica com hepatite para o resto da vida, contamina as outras pessoas. Então, se a pessoa for casada ou se relacionar com outra pessoa tem que ser obrigatoriamente vacinada. Porque senão ele vai transmite para 1, para 10. Né? Então, e a hepatite é crônica, quer dizer, a pessoa fica com o fígado inflamando anos e anos e vai virar cirrose e pode virar uma pessoa, câncer de fígado. Uma pessoa que teve hepatite A pode ser um doador, por exemplo, de sangue ou de órgãos para frente. Pode. Hepatite A você teve, curou e acabou. Não, quem teve hepatite B é porque o vírus da hepatite B fica dentro da célula arquivado. Então não há como tirar o vírus de dentro da célula do fígado, da hepatite B. Hoje você tem 2 remédios ótimos, que são
o Entecavir e o Tenofovir, são distribuídos pelo SUS, né, mediante prescrição de um médico hepatologista, da rede pública. Isso tudo é muito controlado. Mas o governo dá o remédio e esse remédio congela o vírus. Então você vai fazer... É que nem o esquema da AIDS. Não mata o vírus. Congela, você vai lá, dosa a carga viral, está indetectável. Mas você tem que tomar um comprimido por dia o resto da vida. Ainda, né? Ainda. É possível eles que... já estão pesquisando como é que eles entram dentro da célula para matar aquele vírus que está arquivado, guardado dentro de um cofre, dentro do hepatócito. Já tentaram, ainda não conseguiram. Do ponto de vista de impacto sobre a saúde pública, hepatite B e hepatite C. A hepatite B, ela teoricamente já não devia existir. Porque se eu tenho uma vacina e todos se vacinassem ao nascer, ninguém mais ia ter hepatite B. O que falhou? É para o resto da vida. O que falhou, então, nessa... Não, eu acho que ela vem diminuindo muito, diminuindo barbaramente. Então, hoje você tem menos de 0,5% de hepatite B no Brasil. Mas basta... Mas quando você dá o exemplo da China, por exemplo... Não, na China, na China são milhões, né? Bilhões. Sim, mas será que eles têm pólio lá, por exemplo? Pois é, eu acho que lá também deve estar diminuindo. Acho não, tenho certeza que lá com a vacina também está diminuindo muito. Mas muita gente não deve ter sido vacinada. Mas quem nasceu em 1950, 40, está vivendo até hoje com o vírus. As novas gerações não deverão ter mais hepatite. Então também é importante que as pessoas façam o exame para saberem se tem o vírus da hepatite B também, para se tratarem. Porque se tratar, senão isso evolui. Não, senão espalha para os outros e tem que se tratar também. Então é importante. E é importante que toda criança ao nascer, a mãe lembre ao médico de vacinar, não precisa nem lembrar, e os adolescentes também, que começam a iniciar a vida sexual, também todos devam ser vacinados. Certo. E então vamos agora à hepatite C, que é uma das suas maiores... A hepatite C é uma doença que é transmitida pela via parenteral, isso é, via injeção e via sangue. Então, ela era muito comum. O vírus é um vírus descoberto recentemente, foi descoberto em 1989. Né? Até 1989, as pessoas recebiam transfusão e não tinha como saber se aquele sangue estava contaminado ou não, porque não se conhecia o vírus. Então, o vírus foi descoberto em 89 e em 1992 já existia um teste para o sangue, que era o anti-HCV. Então, todo o sangue que era coletado para ser transfundido passava por esse teste e aí houve uma diminuição enorme das transfusões de sangue de hepatite C por transfusão de sangue. Aí o que se passou a ter a transmissão foi por uso de seringa, seringa contaminada, usuários de droga endovenosa que dividiam a seringa. E alguns procedimentos que não havia uma esterilização adequada, tipo tatuagem, manicure, coisas que tinham gotinhas de sangue que não se... E era relevante o impacto dessas... Olha, a tatuagem era relevante. Era tão relevante que depois a saúde pública começou a treinar os tatuadores e os tatuadores, então, passaram a entender muito de hepatite, doenças infecciosas. O HIV que fez essa grande revolução. Né? Porque quando veio o HIV, teve que se tomar muito cuidado com o sangue. Né? O sangue da transfusão de sangue, a agulha da tatuagem. Eu participei de um programa com um tatuador famoso, não me lembro mais o nome dele. Ele entendia muito de infectologia, de transmissão, e eu aprendi muito com ele. Então, por exemplo, como a tinta era muito cara, eles trocavam agulha, mas não trocavam
a tinta, Que onde tava eles na- molhavam a agulha. Então, aquela tinta, porque era uma tinta importada, ficava um caldo de cultura. Então, chegava para o paciente, a pessoa que estava tatuando, estou trocando aqui a agulha. Mas não estava trocando não a estava tinta. trocando a tinta. Então, depois eles passaram a trocar a tinta também. Então, Mas comprovou-se efetivamente que tinha vírus naquela tinta? comprovou-se. Interessante. E hoje a tatuagem, quer dizer, todos eles passam por um treinamento, tudo é esterilizado e tudo é feito de uma maneira estéril. Assim como as manicures também foram. Quer dizer, hoje cada pessoa que vai a manicure tem lá os seus tojos, seu material, né? E também, né, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o dentista tem que ser treinado. Todo mundo que tem algum material pérfuro cortante, né? O barbeiro com as navalhas. Então, hoje você vai no barbeiro, eles usam Isso. Hoje eles estão tendendo a uma gilete descartável. Né? Descartável. Então, quer dizer, tem esses cuidados que cada vez para evitar que se pegue essa transmissão através de líquidos contaminados. E como é que então é a evolução da hepatite C? O indivíduo se A contaminou? hepatite C, eu contaminei. Então, eu fui pegar um doente meu, fui tirar água da barriga e, sem querer, com a mesma agulha que eu espetei o doente, eu me feri, espetei meu dedo. De punção. Em torno de 2 meses depois, as minhas transaminases podem subir e o meu organismo vai tentar se livrar desse vírus. Na fase adulta, já é difícil da gente se livrar desse vírus. Então, ele cronifica, ele entra num acerto com o meu sistema imunológico, vai lá para o fígado, principalmente, mas também vai para outras células do organismo, e lá ele se instala e vai fazendo mal aos pouquinhos, replicando milhões e milhões, e vai se instalando, vai se inflamando o fígado. Aquela inflamação, as células vão morrendo, vão vindo novas células e vai aparecendo um tecido de cicatrização, que é a fibrose e a cirrose. Né? Isso vai progredindo até que o fígado todo ele chega a encolher de tamanho, perde a sua função, né? Começa a não limpar o sangue. Como ele fica duro, se formam as varizes de esôfago, porque o sangue não pode passar através dele. Aumenta a pressão. E aí tem a chance maior de fazer câncer de fígado. 3 a 5% apresentam câncer de fígado. Então, é uma doença que cronifica muito. Há situações em que isso não Acontece. ocorra? Nas mulheres jovens que se contaminam, mulheres entre 18 e 20 e poucos anos, e teve acho que foi na Escócia, um grupo de mulheres receberam, na hora do parto, uma gama-globulina para evitar uma doença lá, e essa gama-globulina estava contaminada. Então, eles viram e puderam avaliar quantas dessas mulheres ficaram crônicas e quantas se curaram. Então, em torno de 30%... Até porque nessa época não tinha medicação. Né? Não tinha medicação. 30% se curaram espontaneamente. 70% ficar Mas crônica. você disse pessoas jovens. Mulheres jovens. Mulheres jovens. Mulheres jovens porque essas é que foram testadas ou porque é outro essa motivo? que apareceu esse coorte lá. Mas a gente sabe que quanto mais jovem, maior a chance da pessoa curar. Até 30%. Mas o grosso, 70%, 80%, cronifica. Então é uma doença que a gente conta que vai cronificar. E a velocidade do surgimento dessa fibrose, isso também depende de pessoa para pessoa. Depende do organismo. Em torno de 10 a 30 anos, a pessoa que a doença é muito agressiva, em 10 anos dá com cirrose. Bom, aí as pessoas que tinham isso, da década de 50, 60, foram convivendo com essa espada de Damocles na cabeça. Exatamente. Né? Quanto tempo que eu vou, meu fígado vai resistir? Era terrível isso, você sabia que tinha uma doença e não tinha tratamento. Quando é que surgiram os tratamentos? Em 1990, tratamentos? mais ou menos, 90 e pouco, surgiu o interferon, que curava 9%. Em cada 10 doentes eu curava 1. Isso já foi uma festa, né? Porque eu curava 1 doente em cada 10, então todo mundo... 100 mil em cada milhão. Né? Depois veio a ribavirina, que era uma outra substância, era um comprimido oral, que não sabe bem como age, mas que aumentou o índice de cura. Quando mais ou menos foi a ribavirina? Quando? Foi em 92, 93. Logo em seguida. Logo em seguida. Depois eles viram o interferon, você tinha que tomar
de 3 vezes por semana. E era porque você injetava e o organismo se livrava, excretava o interferon. Eles conseguiram embrulhar o interferon numa molécula de polietileno glicol, e aí se criou o PEG-interferon, que era o interferon normal, só que fizeram um embrulho nele grande e ele não passava pelo rim, então ele ficava rodando dentro do organismo. Ele não era eliminado na urina. E você só tinha que aplicar ele uma vez por semana. E a concentração no sangue era muito maior. Tem um ouvinte nosso que falou dos efeitos colaterais, eram muito eu até intensos. brinco que era a época da bruxaria, porque o tratamento com o interferon era muito sacrificado para o doente. É como se você estivesse com um quadro gripal durante 6 meses a 1 ano, mas com uma gripe forte. Era febre, mal-estar, dor no corpo, dor nas juntas, dor de cabeça, depressão, confusão mental. Então era um tratamento, o doente ligava para o médico e você tinha que fazer exame de sangue de 15 em 15 dias. Que baixava a imunidade também. Baixava a imunidade, dava anemia por causa da ribaverina. Então era um tratamento... Casos de tuberculose devem ter ocorrido vários nesse tratamento. Não era, não? Se não foi tão frequente, porque ter as duas coisas, estatisticamente, não é tão frequente. Mas então era um tratamento extremamente penoso para o doente. Penoso para o doente, e a gente só curava metade dos nossos doentes, curava 50%. Então, a cura do interferon era 10% e a do PEG-interferon com ribaverina em torno de 50%. É porque a hepatite mesmo C, assim já era uma... já era uma vitória. A gente usou muito. Eu usei interferon durante 15 anos. Né? E curava metade. Quando o doente curava, o doente chorava, o médico chorava de alegria. Era uma festa você livrar o paciente de uma hepatite, de uma cirrose. Então era muito bom. E aí o mundo todo continuou procurando remédio e... Há uns 3 anos atrás, num congresso nos Estados Unidos, a gente viu, uns 5 anos atrás, apresentou lá um remédio novo e que a cura em 20 doentes foi 100%. Então, aquele auditório lotado de gente, 1.000 pessoas no auditório, fez um silêncio absoluto, ninguém acreditou. Quer dizer, uma doença que você curava 50%, dá uns comprimidinhos, cura 90% a 100%, foi aquele silêncio. Foi aonde isso? Isso é no Congresso americano, onde são E essa pessoa que fez a apresentação, ele era americano? Eu não me lembro se ele era americano. Mas imagino foi um silêncio, impacto. O impacto foi uma coisa assim. E a medicina baseada em evidências, quer dizer, ele deve ter apresentado evidências. Eram poucos doentes, sim, mas... 20 casos. Era uma firma pequenininha, logo em seguida uma firma grande já comprou. A firma pequenininha para desenvolver em larga escala isso aí. Deu certo. Então, hoje, nós temos uma nova classe de medicamentos, que é chamado medicamentos de ação direta, é o DAA, e que consiste, o vírus ele tem diversos lugares onde esse medicamento age. Então, ele age em 2 lugares do vírus, inibindo a replicação do vírus em 2 lugares, e com a chance de cura altíssima. Então, hoje, a gente cura entre 90% a 100% dos nossos doentes. 90% nos doentes que têm cirrose. E os doentes sem cirrose, entre 95% e 100%. Sim. É um milagre. Eu não conheço quase nenhum remédio, nenhum medicamento que cure tanto. E sem nenhum efeito colateral. Então, quem tenha medo de tratar por causa dos efeitos colaterais, você não vai acreditar. Você toma 2 com um comprimidinho de uma qualidade e outro de outra qualidade. Durante quanto tempo? De manhã, durante 12 semanas, nos casos mais simples, e durante 24 semanas, nos casos com cirrose avançada. E os pacientes com cirrose avançada também podem tomar. Então, a chance de cura é extremamente alta. São 2 medicamentos, então? Sofosbuvir, e esse é a base do tratamento. Sim. E os outros medicamentos, ou é o Cimeprevir ou da Daclatasvir. Isso. Um inibe uma parte, o outro inibe outra.
E agora chegou um remédio novo, que é o chamado 3D. Da mesma classe de medicamento? Da mesma classe de medicamento, que junta 3 dessas drogas, que é para tratar renal crônico, que é para tratar os doentes das hemodiálises, candidatos a transplante, de rim, etc. E o acesso? E o mais importante é o acesso. O acesso da população. Esse remédio, na Europa e nos Estados Unidos, o tratamento custou $80 mil, o que seria impraticável. $80 mil? $80 mil o tratamento. Se eu multiplicar $80 mil a R$3 o dólar, que é mais do que isso, dá R$240 mil cada cura. Isso. O governo brasileiro foi lá com as firmas e fez um acerto, e hoje um tratamento no Brasil completo custa $4 mil. $4 mil. Então teve um abatimento aí de 90%. Teve um abatimento tão bom que possibilitou 95%, possibilitou ao governo brasileiro comprar esses medicamentos, e hoje o SUS oferece esse medicamento. Como ainda é caro, $4 mil é caro, eles resolveram então tratar os mais graves, os que têm fibrose, os que têm cirrose e pré-cirrose. Então, são o que a gente chama fibrose grau 3 igual a 4. Então, o governo, acertadamente, como não tinha dinheiro para tratar todos, resolveu tratar os mais graves. E esses mais graves representam que percentual do universo dos pacientes com hepatite C no Brasil? Acredito que representam metade. Metade? Acredito, não tenho dados estatísticos para isso. Não. E existe alguma perspectiva? E o resultado de cura disso, foi publicado agora uma observação da Sociedade Brasileira de Hepatologia, foi extraordinário, 95% de índice de cura. 95%? Então é muito bom, é surpreendentemente bom. E do ponto de vista clínico, as pessoas depois se recuperam também a função... Quem tinha cirrose inicial volta atrás um pouco. E quem tinha cirrose avançada, pelo menos a doença para. Outra coisa muito bonita nisso é que quando você fazia transplante hepático, um paciente com hepatite C, você botava um fígado novinho nele. Mas o vírus estava rodando no organismo. Então, aquele fígado novo, um mês depois do transplante 2, já tinha hepatite C nele. Agora não. Você ou trata antes do transplante ou trata depois do transplante. Mas o paciente recebe um fígado novo e não tem mais hepatite C. E quem é acompanhado hoje pelos especialistas, ele já deve estar enquadrado em alguma das situações. Todos os médicos estão a par de tudo que está acontecendo? Não, porque isso aí é via SUS. Então, no Rio de Janeiro, você tem os centros especializados. Todos os pacientes estão inscritos nesses centros? A maioria o ideal é que estejam. O ideal, sim. Então, por exemplo, Bom Sucesso tem, o Hospital Geral de Bom Sucesso, o Hospital da Lagoa, a Unirio, a UERJ, existe o alguma Fundão, central Antônio Pedro, e o município também tem um tratamento ambulatorial, que isso pode ser feito ambulatorial. Existe a central de transplantes, eu trabalhei uma época na central de regulação de vagas, que era do lado da central de transplantes, e existe uma seriedade naquela ordem, naquela fila dos pacientes. Existe essa mesma seriedade em relação ao controle de quem deve ou não ter direito ao acesso à droga? Existe toda uma legislação para isso, existe toda uma maneira de você autorizar o tratamento. Para cada paciente que recebe, você tem que comprovar, então você tem que dar o resultado da biópsia, o resultado da endoscopia, o resultado da elastografia, tudo isso é anexado ao processo. Existe um médico, um farmacêutico responsável, um médico responsável que assina dizendo que aquilo é verdadeiro. Desculpa te interromper, você quando estava cedido, não sei bem, à Prefeitura do Rio de Janeiro, à Secretaria Municipal, era a sua função liberar o uso do interferon ou já dessa nova classe de medicamentos? Naquela época o interferon ele vinha pelo Estado. Quem libera essas medicações de alto custo é o Estado através da Rio Farms. Sim. Que é uma unidade de farmácia do Estado, super bem organizada. E você, em que posição que você estava? Hoje eu estou... Não, naquela época, na secretaria. Época, eu estava na secretaria, o que a gente fazia lá é criar uma rede mais de epidemiologia de hepatite, não tinha a ver necessariamente com medicação, não. E a gente também possibilitou que os exames
de carga viral e de genotipagem fosse feita uma rede. Nós usamos a Fiocruz, usamos o Hospital da Pedro Ernesto e usamos o Hospital do Fundão para disponibilizar os exames de carga viral e de genotipagem, que era o que possibilitava o tratamento. O governo federal dava a medicação, na época era muito cara, e o governo municipal dava toda a infraestrutura de laboratório, anti-HCV e carga viral e genotipagem. Tem eu não vou citar o nome, mas tem uma pessoa que nos fez uma pergunta, meio que uma afirmação, na verdade, dizendo que ela se recusa a fazer o tratamento por causa dos efeitos colaterais, que ela faz ozônio e AHT, tem uma alimentação alcalina e diz que não faz o tratamento. O que você diria para essa nossa correspondente aqui? Eu acho que isso aí é uma ideia antiga, mudou muito, né? Então, quem não está muito atualizado no estudo das hepatites, é compreensível que ainda tem uma visão daquele tratamento antigo. Eu até concordo que o tratamento antigo era realmente extremamente sofrido para o doente. Como o doente não sente nada, que tem hepatite, ele não ia embarcar num tratamento que só ia curar metade. Então, agora, com o novo tratamento, é incrível, é inacreditável que você tome 2 comprimidinhos por 12 semanas e tenha uma chance de ficar curado em torno de 95%. Quer dizer, é uma coisa milagrosa. Então, mudou tudo. Então, você reprocure o seu médico, tome ciência desse novo progresso, e tem que avaliar, porque hoje o governo está dando prioridade para os pacientes com cirrose e a pré-cirrose. São a fibrose grau 3 igual 4. Mas como esse grupo de doentes já foi muito bem tratado, é possível que no segundo semestre desse ano, é possível que o governo já entenda que esteja na hora de tratar pelo menos os F2, fibrose grau 2. Como é que eu sei se eu tenho fibrose grau 1, grau 2 ou grau 3? Existem 2 maneiras, ou pela biópsia hepática, que hoje pouco se faz, ou através desse exame de elastografia hepática, que cada vez está mais difundido. Só aqui no Rio de Janeiro temos vários aparelhos de elastografia e no Brasil também. Nós temos uma pergunta da Fátima, não vou dar o sobrenome, que diz que tem muita gratidão por ter conseguido concluir o tratamento, diz que ela é F3, e ela pergunta se depois desse tratamento, em parte você já respondeu, se a fibrose diminui ou apenas o vírus não atua mais. Tem alguma chance da fibrose diminuir? E ela agradece a você. Como ela é F3, ela é uma pré-cirrose, então ela não é cirrose avançada, ela tem pouca fibrose, né? Então a fibrose moderada, e se o vírus vai parar de agir, bom, certamente ela não vai progredir isso aí. Segundo, ela está curada. Você está curada, tem uma vida absolutamente normal agora, né? Não há nenhuma restrição. Não transmite mais. Você não transmite mais. Uhum. A única coisa que você não pode ainda é doar sangue. Mas por que ela não pode doar sangue? Pois essa é uma pergunta. Se a gente está curado, por que não pode? Como isso é uma coisa muito nova, a gente não tem certeza de que... Exatamente. Se eu posso, imagina, todos os curados começarem a doar sangue aí. E aí você descobre, que o vírus fica escondido em algum lugar. Então, com moderação pode, porque ela voltou a ter um fígado que não está mais agredido. Só que se ela começar a ingerir álcool, ela vai agredir o fígado dela. Se livrou da hepatite C e agora vai... cirrose alcoólica. Está tão alegre que toda sexta, sábado e domingo ela vai tomar uma cerveja. Então não pode. Fátima, bom, devagar. Hein? Essa é uma coisa. Em relação à fibrose, ela vai regredir sim. Se você fez uma elastografia antes e fizer uma elastografia daqui a 6 meses, você vai ver que é uma grande chance, você que tinha uma elastografia de 9, 9,5,
vir para uma elastografia de 7. Então há uma regressão, sim, com o passar do tempo, mais ainda. Bom, Segadas, nós estamos quase chegando ao fim do nosso programa, mas é bom a gente lembrar que você fez uma referência que o dia 28 de julho é consagrado como o Dia Mundial de Luta contra as hepatites virais, né? Uma coisa bem específica. Esse dia de luta, normalmente, que os dias de luta na minha área, do tabaco, da tuberculose, são dias extremamente importantes para a gente que é ativista, porque a imprensa dá mais foco no problema, tem mais espaço para você publicar, às vezes, um artigo no jornal, as rádios ficam disponíveis para entrevistar os ativistas. E em relação ao Dia Mundial de Luta contra a Hepatite, esse dia é um dia que já é valorizado dentro do calendário? Esse dia se aproveita exatamente como você falou. É o dia, então, que a gente dá uma atenção especial para uma coisa tão importante. Então, a gente espera que as rádios e as TVs dediquem programas para difundir o conhecimento sobre as hepatites, anunciar as boas novas sobre os remédios, sobre o tratamento. Se eu fosse o governo, eu também ia aproveitar para dizer o belo trabalho que eu estou fazendo, quer dizer, conseguir remédio a um preço acessível, diferenciado. Foi uma conquista de que governo, você lembra? Essa articulação com os laboratórios externos. Os governos estão mudando tanto. Porque o HIV tem o antirretroviral tem uma participação forte do Serra, do José Serra à época, que foi quem fez essas negociações, foi um dos líderes desse processo. E realmente não teve muita repercussão essa história da medicação para hepatite C. Só no mundo da hepatite C. Dos pacientes e dos Você médicos. falou que isso mais ou menos há uns 5 anos. Né? Exatamente isso. Não me lembro qual governo, qual ministro da Saúde que interferiu tão positivamente nisso. Também houve uma insistência da sociedade, dos portadores de hepatite, que lutaram por um direito e se conseguiu isso. Foi uma vitória super importante. Você citou alguns movimentos aqui no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, que são fortes, da sociedade civil. No Rio de Janeiro tem um grupo de portadores de hepatite, que é muito ativo, que é o Grupo Otimismo, e que dá informações, sempre lutou pelos portadores. Por outro lado, as instituições científicas, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, também pressionam o governo a cada vez mais democratizar esse tratamento, e a gente espera que até o final do ano os pacientes F2 também possam ser incluídos no tratamento. Então, se o pessoal puder anotar, Segadas me passou aqui o endereço do site desse Grupo Otimismo, que é www.hepato, hepato de fígado, com H, H-E-P-A-T-O, hepato.com. E no início do programa ele mencionou um grupo de mais ou menos 40 médicos que se dedicam a estudar e aprofundar o conhecimento. E se algum colega médico tiver interesse, o site é www.grupodefígado.rj, de Rio de Janeiro, grupodefígado.rj.com. Esse é um site mais voltado para a classe médica. O outro é um site da sociedade civil com muita informação sobre o tema que nós estamos desenvolvendo agora. Um colega seu, Segadas, do Hospital Universitário do Clementino Fraga, do Fundão, da UFRJ, Alberto Araújo, manda te dar um abraço grande. Retribua aí um abraço. Segunda-feira estamos juntos. O Alberto é um parceiro meu de lutas no movimento contra a indústria do tabaco e pela liberdade dos nossos tabagistas. Nós estamos encerrando o programa, Segadas. Foi um prazer imenso. Eu espero
que a gente tenha conseguido, sobretudo que você tenha conseguido esclarecer bastante esse tema. Eu estou muito satisfeito com essa nossa entrevista, eu acho que você domina o assunto. Vamos fazer um outro programa aqui agora voltado especificamente para sensibilizar a sociedade para a questão da doação de órgãos, porque realmente é um desperdício, né? A gente imaginar que alguém vai embora, já foi embora, vamos dizer, e podia salvar a vida de tantas pessoas, e isso, como você também se referiu, isso faz bem a quem doa, né? A família de quem doa. Que se seu filho foi, ele Isso. continua vivo Isso. no peito, no interior de várias outras pessoas. Agora, voltando ao início do programa, se a gente puder trabalhar essa questão da obesidade, reduzir o impacto da obesidade, do diabetes maltratado, mal conduzido, da questão do uso imoderado e abusivo do álcool, que são fontes que dependem de nós, né? Quer dizer, se a gente resolver fazer um uso menos abusivo, a gente pode se livrar de uma doença grave. E a questão das viroses, algumas a gente pode evitar, se prevenindo. Vacinando, não se expondo tanto. Será que as crianças estão realmente sensibilizadas para esse tema da transmissão sexual da hepatite B, de como evitar, né? Não é nem só isso, né? Que junto com a hepatite B vai o HIV. Vai o HIV. Então, eu acho que é uma nova educação. A gravidez precoce. Isso devia ser muito trabalhado nas escolas, né? Principalmente na rede pública. Isso é o que a gente sente também em relação ao tabaco. Eu acho que tem que treinar os professores a tocar em assuntos tão importantes e delicados. Bom, eu, Alexandre Milagres, me despeço dos ouvintes e peço a você, para encerrar o programa, você tem 2 minutos para você dizer o que o teu coração mandar. Boa tarde a todos, foi ótimo estar conversando com vocês. Eu acho importante que a gente lê sobre os assuntos, os sites o Alexandre já passou para vocês, e o mais importante de tudo é prevenir. Prevenir a hepatite A vacinando, prevenir a hepatite B, a vacina está disponível em todos os postos de saúde. Boa tarde a todos. Geraldo, obrigado por você também estar aí com a gente, mais um programa, e um abraço para os ouvintes. ZYU